Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas sei que você está fazendo o fundamental para a sua preparação e para a sua aprovação em concursos públicos, que é estar aqui treinando questões, resolvendo questões e testando seus conhecimentos. Pessoal, a matéria de hoje é organização administrativa. E sem mais delongas, vamos logo para o conteúdo, que é a parte que mais interessa, né? Você, afinal de contas, você quer treinar questões. Então, vamos embora? Vamos lá. Bem, considerando os poderes e princípios da administração pública e a organização administrativa, julgue o próximo item. A essência do regime jurídico das autarquias deve amoldar-se à sua respectiva área de atuação, econômica ou cultural e etc. Pessoal, essa questão aqui ela está errada, porque na verdade o regime jurídico das autarquias ele será sempre de direito público, independentemente do objeto da prestação de serviço que está sendo ali ofertada pela autarquia. Além disso, a autarquia ela existe para desempenhar atividade, né, típica de Estado. Atividade típica de Estado. Portanto, não há que se falar nessa prestação dos mais variados serviços. Em regra, ela é utilizada para a prestação de atividades típicas de Estado, como, por exemplo, o DETRAN, como, por exemplo, que presta ali serviços de regulamentação de carteira de dirigir e tudo mais, como, por exemplo, o IBAMA, que faz ali a gestão, né, de unidades de conservação, de toda a parte do direito ambiental ali, basicamente, né? Tranquilo? Então, acima de tudo, você mataria porque o regime jurídico das autarquias ele não se altera. Ele é sempre de direito público. Tranquilo? Primeira questãozinha aí foi, ó, gabarito da número 1, errado. 2. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Por serem autônomas e descentralizadas, as entidades da administração pública indireta não estão sujeitas ao controle e à fiscalização do Estado. Pessoal, mais uma questão que está errada. Perceba que, primeiro que ele fez aqui uma generalização, né? Ó, como se todas as entidades da administração pública indireta não sofressem controle e a fiscalização do Estado, o que está errado, né? Você vai perceber que há uma discussão sobre as estatais independentes, mas todas as outras, as demais, né? Em regras estatais, as fundações públicas e as autarquias sofrem controle e a fiscalização do Estado. Você vai lembrar que na administração indireta não existe subordinação, e sim vinculação, controle finalístico, tá? Mas elas sofrem sim, estão sujeitas sim ao controle e à fiscalização do Estado, como não poderia deixar de ser. Por isso, a questão número 2, o gabarito dela também é errado. 3. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Quando ocorre a desconcentração, as atividades administrativas passam a ser desempenhadas por órgãos originados da pessoa jurídica, hierarquicamente distribuídos e com competência definidas em lei. Pessoal, é exatamente isso que acontece, por isso o gabarito está certo. Perceba que na concentração, tem esse ozinho aqui, que é a criação de órgãos. Assim como na descentralização, é a criação de entes. Na desconcentração, ou seja, na repartição interna de competências, aqui está um órgão público, e vão sendo criados novos órgãos. Ó. Vão sendo criados novos órgãos dentro da sua estrutura, e ele vai sofrendo, então, uma repartição interna de competências. Aquela competência que é de todo o órgão, ela vai tornando específica. E isso, evidentemente, é feito por meio de lei. Vai fazendo aqui a definição de competências e distribuição de atribuições de cada órgão. Entendeu? E é uma distribuição interna de competências. Você vê que o tamanho do órgão em si ele não aumentou, tá vendo? Ele só foi sendo repartido, foram criadas gavetas dentro desse órgão. E na questão da desconcentração e a criação de órgãos públicos, há sim uma hierarquia
diferente da descentralização, que não haverá hierarquia. Certinho? Por isso, número 3, gabarito certo. Vamos lá então para a quarta questão, pessoal. Questão de número 4. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Nas entidades que passarem por desconcentração, haverá tutela administrativa, ao passo que nos entes descentralizados haverá controle hierárquico. Pessoal, até mesmo com base no que a gente falou aqui na questão número 3, essa questão número 4, ela está errada. Por quê? Porque ela troca. Na verdade, na desconcentração é que haverá o controle finalístico. E na descentralização que haverá a tutela administrativa ou o controle finalístico. Então, justamente aqui ele troca, né? Faz essa troca, essa inversão entre desconcentração, na qual haverá realmente o controle hierárquico, e na descentralização, na qual há apenas a tutela administrativa, a vinculação, o controle finalístico. Certinho? Por isso, a número 4, questão número 4, está errada. Pessoal, mantendo sempre aquele ritmo realmente intensivo para que você consiga ver, visualizar e corrigir o maior número possível de questões. A gente vai matando pelos principais aspectos de cada questão, pelas palavras-chave. E assim, você realmente, como se estivesse fazendo uma prova. É isso que você está fazendo na sua prova. Você vai olhar a questão, sabe, não sabe, marca. E aí, se não souber, você marcando, vai marcar lógico, se você souber, vai marcar certo. Ou errado, né? A depender do gabarito, conforme a sua experiência ali na prova. Agora, se você não souber essa questão, você já pula essa questão. Não fica ruminando essa questão. Entendeu? Não fica ali pensando nela dias seguidos, porque você tem uma prova inteira para fazer. Você não pode gastar a sua energia com questões que você não sabe. As questões que você não sabe, você deixa para depois, você pode até voltar nelas, mas qualquer coisa você vai ter que chutar, né? Então é importante que você guarde sua energia para as questões que você sabe. Então é esse vapo mesmo. Você vai fazendo as questões e vai passando por elas, igual um trator. Claro, tem que ler com atenção, mas assim, a atenção necessária para você realizar a questão. Pensa, uma prova de FGV, você em regra tem 3 minutos para realizar uma questão. Você não pode ficar naquela questão ali dias. Você tem um tempo de marcação do cartão resposta, você tem um tempo de que você vai no banheiro, porque logicamente você vai levar água, você vai se hidratar durante a prova. Então assim, não perca tempo com questões. É esse ritmo mesmo que a gente quer dar para esse nosso curso de intensivo, porque são centenas de questões para nós corrigirmos. Vamos lá. A respeito da organização administrativa, julgue o próximo item. Na descentralização, a transferência de competências ocorre entre pessoas jurídicas distintas. Pessoal, certinho. Por quê? Na descentralização, aqui existe o ente político, né? Existe o ente político. O ente político, que é a administração indireta, a administração direta, conhecida como meu DF, municípios, estados, União e Distrito Federal, vai criar uma entidade com personalidade jurídica, com uma nova personalidade jurídica, diferente do ente político. E essa entidade administrativa aqui, que nós podemos usar o mnemônico FASE, para você lembrar que são as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Você, então, perceba que são pessoas jurídicas distintas. O ente político aqui ele possui o seu CNPJ e a nova entidade criada por ele vai possuir um outro CNPJ, uma nova personalidade jurídica. Tranquilo? Por isso, o gabarito da questão número 5 está certo. 6. Maria requereu a expedição de certidão em determinada autarquia federal para a defesa de direito de interesse pessoal. Passados mais de 15 dias da solicitação, Caio, servidor comissionado da referida autarquia e responsável pela emissão do citado documento, deixou de fazê-lo, o que gerou dano a Maria. Indignada, ela apresentou recurso ao chefe de Caio, formulou denúncia à corregedoria da autarquia e ajuizou ação pleiteando indenização, tendo demonstrado o prejuízo sofrido.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. A autarquia é entidade da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado e que desempenha atividades típicas de Estado. O gabarito dessa questão está errado. Por quê? Porque a autarquia será sempre pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. O restante está correto. Ó. A administração pública, ela faz parte da administração pública indireta, ela possui personalidade jurídica de direito público e não privado e desempenha atividade típica de Estado. Por isso, o gabarito da questão número 6 é errado. 7. Com relação a distinções entre empresas públicas e sociedades de economia mista, assinale a opção correta. A sociedade de economia mista possui funcionários regidos pela CLT, certinho, enquanto a empresa pública possui empregados públicos que são estatutários. Pessoal, não são, primeiro são empregados públicos, né? Mas não são estatutários. Por serem empregados públicos, justamente que eles vão ser regidos também pela CLT. Então, tanto os empregados públicos da sociedade de economia mista, quanto os empregados públicos da empresa pública, eles serão regidos pela CLT. Serão conhecidos como seletistas, né? Portanto. B. A empresa pública opera apenas em áreas de interesse social, diferentemente da sociedade de economia mista, que podem operar nas atividades econômicas em geral. Na verdade, não há essa distinção quanto ao objeto entre elas, né? Tanto elas podem prestar ali serviços, né, de interesse social, quanto atuar na parte econômica em geral, né? Você vai lembrar que elas são criadas, as empresas estatais são criadas para atender a interesses coletivos e imperativos da segurança nacional. Portanto, pode haver para as duas esses dois objetos, né? Porque são criados a partir desses dois pressupostos. C. Diferentemente da empresa pública, a sociedade de economia mista não pode ser criada para atuar em áreas de produção de bens. Pessoal, a empresa pública e a sociedade de economia mista podem ser criadas para produção de bens. D. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, o que não ocorre com a empresa pública. Apesar do nome, a empresa pública ela possui personalidade jurídica de direito privado também. Então, a sociedade economista e a empresa pública possuem personalidade jurídica de direito privado. Portanto, não há essa distinção entre elas. Você vai lembrar que o nome empresa pública, ele vem porque 100% do capital social da empresa pública é público, é de direito público, na hora da sua instituição. E da sociedade de economia mista, ela tem tanto capital público quanto capital privado, por isso que ela é mista. As pessoas costumam confundir o nome na empresa pública com o regime jurídico destinado a ela, que na verdade vai ser de direito pessoa jurídica de direito privado, tá bom? A empresa pública pode ser constituída sob diferentes formas jurídicas, enquanto a sociedade de economia mista é constituída sob a forma de sociedade anônima. Exatamente esse é o gabarito da nossa questão, pessoal. A empresa pública pode ser constituída sob diferentes formas jurídicas, qualquer uma delas. Já a sociedade de economia mista será sempre constituída pela forma de sociedade anônima, as famosas SAs. Por isso, na questão número 7, o gabarito da nossa questão é mesmo a letra E. Seguindo, pessoal, questão número 8. No que se refere às suas características e natureza jurídica, as autarquias são entidades com fins lucrativos? Não, elas desempenham atividades típicas de Estado. Realizam atividades típicas da administração pública? Exatamente, o que eu acabei de falar. 3. São órgãos da administração direta? Não, não são órgãos. Elas são entes. Entes da administração indireta. Da administração indireta.
4. Possuem personalidade jurídica de direito público. Sim, as autarquias sempre possuirão personalidade jurídica de direito público. Por isso, a 2 e a 4 estão corretas. Gabarito, letra D de dado. Então, 8, gabarito, letra D. Vamos então, pessoal, agora para a questão de número 9. A respeito do processo regulatório no Brasil, julgue o item a seguir. As agências reguladoras no Brasil regulam a prestação de serviços públicos por empresas privadas. Exatamente isso que acontece, né, pessoal? Sendo as atividades das empresas estatais controladas pela Controladoria Geral da União. E aqui que está o erro, né, pessoal? As empresas estatais, elas fazem parte da administração pública indireta e não sofrem um controle hierárquico da União, porque não pertencem à União. São pessoas jurídicas distintas, então elas não sofrem controles pela Controladoria Geral da União, tá bom? Por isso, o gabarito dessa questão aqui, de número 9, ela está errado. Você vai lembrar que, por exemplo, as agências reguladoras regulam, logicamente, o mercado de serviços públicos prestados por empresas privadas, como, por exemplo, o da saúde, que é regulamentado pela ANS. O dos transportes, que é regulamentado pela... de telefonias, por exemplo, que é regulamentado pela Anatel. Só aí a título de exemplos. Vamos lá. Questão 9, portanto, gabarito errado. 10. A respeito do processo regulatório no Brasil, julgue o item a seguir. As atividades da agência reguladora não incluem o poder de polícia, o qual é exercido pelo Ministério ou órgão pelo órgão ao qual a agência é vinculada. Pessoal, a agência reguladora, como uma autarquia, ela possui sim poder de polícia. Ela possui sim o poder de polícia. E você vai lembrar que apenas a ordem não pode ser transferida, delegada a pessoas jurídicas distintas do ente político. Portanto, o consentimento, a fiscalização e a sanção podem ser delegadas. São fases do poder de polícia que podem ser delegadas, tá bom? Portanto, gabarito da questão número 10, errado. Pessoal, assim encerramos nosso primeiro bloco de correção de questões de organização administrativa da Banca CESP, nesse nosso curso Administrativo por Questões. Não esquece de nos seguir lá pelo Instagram. Valeu, até daqui a pouquinho.